Olá, meu irmão, olá, minha irmã. No encontro anterior, nós falamos sobre as tentações do ministro de artes e como nós devemos vencê-las, né? Olhando para a graça de Deus, a todas as forças que Deus nos dá através do Espírito Santo para vencê-las. Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade do artista, a espiritualidade do ministro de artes. Para isso, eu convido você a tomar o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 17. Diz assim: Disse Saul a seus servos: Providenciai-me alguém que saiba tocar bem a cítara e trazei-o a mim. Alguém do pessoal disse: Eu vi o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar bem, é um homem valente, hábil no combate, fala bem, de bela aparência, e o Senhor está com ele. Meus irmãos, Davi, ele era um homem que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Mas ele não foi escolhido pelas suas habilidades, ele não foi escolhido por aquilo que ele podia fazer no momento. Ele foi escolhido por aquilo que Deus viu nele. Diante das coisas que as outras pessoas não viam, Deus viu. E o que Deus viu nele? Deus viu um homem que era segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E é isso que nós somos chamados a ser e a fazer, né? E diante disso nós vamos, olhando para as qualidades de Davi, compreender qual é a espiritualidade do ministro de artes diante da realidade nossa enquanto renovação carismática ou enquanto pessoas que estão na igreja servindo. E nós queremos fazer isso olhando para 7 características de Davi que nos ensinam a ter uma espiritualidade cristã. A primeira qualidade de Davi é que ele está sempre disposto a servir. O ministro de arte deve estar sempre disposto a servir a comunidade, a servir a igreja, a servir aonde ele é chamado. Nós vemos no episódio da escolha de Davi por Jessé, que quando Jessé vai à casa de Davi, ele está cuidando das ovelhas, ele está servindo. Davi, ele está sempre disposto a servir. Ele serve aquilo que ele acredita que é a vontade de Deus. A segunda característica de Davi, no versículo 18 do capítulo 16 do livro de Samuel também, diz que ele tocava bem, né? Nós não devemos também dispensar a técnica, nós não devemos também dispensar aquilo que é habilidade que o artista é chamado a ter também. Por isso nós devemos também priorizar o estudo, nós devemos priorizar, né, o aperfeiçoamento e não somente a questão técnica. Nós devemos também ser bons naquilo que nós somos chamados enquanto cristãos. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina da igreja. Isso tudo faz parte também, né, das qualidades de um ministro de artes. A segunda qualidade de Davi, ou a terceira melhor qualidade de Davi, é que ele era hábil no combate. Hábil, segundo o dicionário, é fazer algo com perfeição, né? Davi, tudo que ele fazia de modo perfeito, porque ele tinha consciência de que o que ele fazia era para Deus que ele fazia. Nós também somos chamados a fazer isso. Tudo que nós fizermos, nós devemos fazer da melhor maneira possível. E aqui entra a questão de ensaio, e aqui entra a questão, né, de tudo aquilo que antecede, né, o momento de oração, o momento de apresentação. Nós devemos buscar, em tudo que nós fizermos, fazermos da melhor maneira possível. A perfeição, é claro, nós nunca vamos atingir, mas devemos sempre procurar almejá-la. A quinta característica de Davi, né, diz lá no versículo 18 também, ele sabe falar bem. O que é falar bem aqui? Falar bem aqui se refere à autoridade espiritual. Davi, ele tinha autoridade para falar porque ele sabia em nome de quem ele fazia as coisas, em nome de quem que ele falava, que era em nome de Deus. Por isso ele tinha autoridade. Essa autoridade, ela vinha de Deus, não das suas próprias qualidades, não das suas próprias características, mas daquilo que Deus dava a ele através da unção. Por isso, nós devemos também buscar essa autoridade espiritual que nos é dada através da oração. Nós devemos buscar isso através da intimidade com Deus na oração e nós teremos autoridade para tocar, para falar, para, enfim, exercer o nosso ministério. A sexta característica de Davi é que ele era de bela aparência, né? O belo na Sagrada Escritura se refere à santidade. Davi era um homem que buscava a santidade.
nós também, enquanto ministros de artes, devemos buscar a santidade. E essa santidade, meus irmãos, ela é a busca por assemelharmos a Cristo, a busca por nos cristificarmos, a fazer aquilo que Deus nos chama segundo a sua vontade, a fazer a vontade de Deus. Nós não devemos nunca dispensar isso. A sétima e última característica, e talvez a mais importante, é que o Senhor sempre estava com ele. Né? O Senhor estava com ele. Esta é a maior das qualidades. Porque quando Davi vai lutar contra Golias, ele vai apenas com aquilo que Deus falou para ele. Ele não foi com as armaduras, ele não foi com as armas, ele não foi com os exércitos, ele foi apenas com aquilo que Deus deu para ele, com o dom que Deus deu para ele. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados também a estar com o Senhor. Jesus, quando vai escolher os seus apóstolos, ele sobe a montanha e depois ele desce e escolhe os 12 apóstolos, e a primeira coisa que ele escolhe é para estar com ele. E depois é que ele envia a anunciar. Nós também somos chamados a estar com o Senhor, a estar com o Senhor em oração, a estar com o Senhor na busca pela santidade. Isso é dado através da nossa intimidade com Deus, de uma profunda intimidade com o Senhor. Seguindo essas 7 características, nós iremos sempre buscar, crescer na experiência com Deus. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados também a buscar, a viver a espiritualidade em Deus, a espiritualidade das artes em Deus. Que Deus abençoe a todos.